Olá, sejam todos bem-vindos a mais um momento do Contraturno Digital. Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias do Amazonas. Falando em aula, vamos ver o que temos para a nossa aula. Aula de número 50, com o título O igual não é parecido. O objeto de conhecimento, igualdade matemáticas e suas representações simbólicas e propriedades da igualdade matemáticas. Beleza? Então, estamos todos prontos? Então, vamos para a aula. Então, nós começamos a nossa aula com a seguinte brincadeira, né? Se 1 é igual a 5, 2 é igual a 25, 3 é igual a 325, 4 igual a 4.325, quanto que vale o 5? O 5 vale 1, né? Então tá. Ah, professor, então por que 5 é igual a 1? 5 é igual a 1 por conta dessa palavrinha aqui, ó, da igualdade. A igualdade, gente, é uma relação entre duas operações ou quantidades que são equivalentes entre si, ou seja, têm o mesmo valor. Beleza? E a igualdade, ela é simbolizada por esse símbolo aqui, ó. Ela tem esse símbolo. Tranquilo? E aí, o que nós temos aqui? Nós temos uma operação que é igual a uma quantidade. 12 menos 7 é igual a 5. Aqui nós chamamos essa primeira parte de primeiro membro, né? Esse é um dos lados da igualdade, é chamado de primeiro membro. E o outro lado vai ser chamado de segundo membro. Certo? Então vamos a alguns exemplos aqui, ó. Nós temos o primeiro exemplo. Nós temos duas operações, 2 mais 8 é igual a 7 mais 3, certo? Essa afirmação só vai ser verdadeira se elas tiverem o mesmo valor. Vamos ver se isso acontece? Então, ó, 2 mais 8 é igual a 10 e 7 mais 3 é igual a 10, beleza? Vamos a mais um exemplo. Aqui nós temos 3 vezes 4 é igual a 24 dividido por 2. Vamos ver se isso é verdadeiro? Então vamos lá, ó. 12 vezes 4, 3 vezes 4 é 12 e 24 dividido por 2 também é 12. Então essa igualdade também é verdadeira. Então tá, uma das melhores maneiras de se entender a igualdade é imaginar uma balança de dois pratos, gente. Por exemplo, se eu coloco uma maçã desse lado, esse lado da balança tende a ficar mais baixo, certo? Para igualar, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar uma maçã do outro lado, beleza? Por exemplo, se eu colocar duas laranjas desse lado, então eu tenho uma maçã mais duas laranjas. Eu não posso acrescentar limões, ó, porque não vai ser igual, beleza? Não vai ter, a balança ela tendeu para o outro lado. Então só vai ser igual quando? Quando eu tiver uma maçã e duas laranjas, beleza? Então, esse é a primeira ideia de igualdade. Vamos agora de maneira algébrica. Por exemplo, se eu acrescentar aqui x mais menos 1, certo? E aqui eu acrescentar menos x, para se manter a igualdade, eu vou ter que ir acrescentando uma aqui, ó. Então, aqui nós temos uma igualdade, porque a balança está equilibrada, tranquilo? Então, ó, a igualdade ela tem esse princípio, o princípio da balança. O que acontece? De um lado vai ter que ser igual a outro quando tiver equilibrado. Beleza? Tranquilo? Perfeito! Entendida a regra da balança, agora nós vamos entender algumas propriedades da igualdade, certo? As propriedades elas são fundamentais para manipular e para resolver, né, as angústias. Tranquilo? Então, a primeira delas é a reflexiva, que diz o seguinte: qualquer número é igual a si mesmo, ou seja, A é igual a A. Um exemplo, 1 é igual a 1, menos 1 é igual a menos 1. Tranquilo? A outra é a seguinte, é assimétrica. Se A é igual a B, B é igual a A. Lembra lá do nosso problema inicial? 1 é igual a 5, então 5 tem que ser igual a quanto? Igual a 1. Certo? E a última é a transitiva, que diz o seguinte: se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C. Professor, vamos com um exemplo numérico. Assim, ó,
3 vezes 4 é igual a 12, beleza. Só que 12 é igual a 24 dividido por 2, correto? Correto. Então, 3 vezes 4 é igual a 24 dividido por 2. Beleza, então vamos aqui a alguns exemplos, né? Um exemplo da simétrica, que é o seguinte: 3 mais 2 é igual a 5. Show de bola. Então, 5 é igual a 3 mais 2, beleza? Aqui nós temos uma outra, que é um exemplo da transitividade. 3 mais 2 é igual a 5, show de bola. 4 mais 1 é igual a 5, beleza, também é verdadeiro. Logo, 3 mais 2 é igual a 4 mais 1, beleza? Beleza, então vamos a um outro princípio muito importante, né? Na verdade são dois princípios, os princípios da equivalência. O primeiro princípio da equivalência é o princípio da adição e da subtração, que diz o seguinte: podemos adicionar ou subtrair o mesmo número ou a mesma expressão em ambos os lados, né, da equação sem alterar a sua solução. Beleza? Então aqui, ó, por exemplo, se eu tenho que A é igual a B e eu adicionar um C aos dois lados da equação, a igualdade se mantém. Beleza? Por exemplo, se eu subtrair C aos dois lados da equação, a igualdade também se mantém. Tranquilo? Esse é o princípio da adição e da subtração. O outro princípio importante também é o princípio da multiplicação e divisão, que é bem parecido com o da adição. Podemos multiplicar ou dividir ambos os lados, né, de uma equação pelo mesmo número. Ou seja, a expressão ela não vai se alterar. Se eu multiplicar ou dividir uma equação dos dois lados, ela não se altera. Lembrando que esse número obrigatoriamente tem que ser diferente de zero, certo? Porque se eu multiplicar um número por zero, o resultado vai ser zero e eu não posso dividir por zero. Tranquilo? Então aqui, ó, se nós temos A vezes B, então se eu multiplicar dos dois lados da equação por C, então A vezes C vai ser igual a B vezes C. Lembrando que esse C tem que ser diferente de zero, certo? E se eu dividir dos dois lados da equação, vai ficar A dividido por C e B dividido por C, a igualdade também se mantém. Tranquilo? Então, nós temos aqui, ó, A vezes B, A vezes C é igual a B vezes C, ou se eu dividir por C, A dividido por C é igual a B dividido por C. Tranquilo? Vamos ao nosso simulador para ficar mais claro esse princípio. Beleza, nós temos aqui uma equação no nosso simulador e nós vamos resolvê-la utilizando o princípio da equivalência, beleza? Lembre-se que quando eu quero resolver uma equação, eu quero encontrar o valor do x. Só que o que eu fizer de um lado da balança vai ter que acontecer do outro lado da balança. Então, a primeira ideia, vamos tentar isolar o x em um dos lados da balança. Observe que aqui no outro lado, daqui, ó, nesse lado, no lado esquerdo, nós temos que 9 menos 4x, 9x menos 4, certo? Então, se eu adicionar 4 aos dois lados da equação, menos 4 mais 4 vai zerar. Então, vamos adicionar 4 aqui aos dois lados da equação. Então, ó, adicionando 4 aos dois lados da equação, observe, menos 4 mais 4 é 0, beleza? E aqui ficou 89 mais 4, 93. Show? Tá. E agora, professor? Observe que de um lado eu tenho 9x e do outro eu tenho 6x. Então, para tirar esse 6x aqui do lado direito, eu vou somar dos dois lados da equação. Na verdade, eu quero retirar, né? Então, eu vou subtrair dos dois lados da equação 6x. Então, subtraindo 6x dos dois lados da equação, nós temos o seguinte. Ó, 6x menos 6x é 0, certo? 9x menos 6x é 3x. Ok, só que eu não quero 3 vezes o valor do x, eu só quero apenas uma vez. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso passar eu tenho que dividir os dois lados da equação por 3. Então, eu vou aqui no sinal da divisão e vou dividir por 3, certo? Dividindo por 3, nós temos o seguinte, que o valor de x é igual a 31, beleza? E assim nós finalizamos a nossa aula do Contraturno Digital sobre igualdades. Agora vamos para o nosso momento do aplicando.
Beleza, na nossa questão do aplicando, nós temos uma questão aqui do CMEAN do ano de 2023, que diz assim: observe a figura, qual deve ser o valor de x? E as alternativas são, na letra A, 3, na letra B, 4, na letra C, 5 e na letra D, 6. Observe que a nossa figura é uma balança, né? E ela está em equilíbrio. De um lado tem x, né? 3 bloquinhos com x e 2 bolinhas com -1. E do outro lado nós temos 7 bolinhas com 1, ok? Qual seria a alternativa correta? A alternativa correta é a letra A de amor, beleza? Vamos ao nosso gabarito comentado para entender por que é a letra A. Como eu já disse, a balança está em equilíbrio, certo? Então, se ela está em equilíbrio, eu posso afirmar que o que tem de um lado é igual ao que tem do outro lado. Show de bola? Então, o que é que eu tenho de um lado? Eu tenho x mais x mais x, -1, -1, ok? Certo. E do outro eu tenho 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, certo? Agora aqui nós vamos somar. Então, x mais x mais x vai ser 3x, -1 menos 1 menos 2 e 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, 7. Beleza? Tranquilo. Agora nós vamos usar os princípios lá de equivalência. A primeira ideia é isolar a variável x, né? A incógnita x. O que é que eu faço? Eu vou somar dos dois lados 2, certo? Porque somando 2 com -2 vai ser 0. Então vai ficar 3x menos 2 mais 2 é igual a 7 mais 2. Lembrando que eu adicionei 2 dos dois lados da equação, certo? Então, -2 mais 2 dá 0. E 0 mais 3x, 3x. E 7 mais 2 é 9. Observe que a igualdade ela se manteve, certo? E agora, professor, o que é que eu faço? Eu não quero o valor de 3x, eu quero o valor de x. Corretamente, meu querido? Então, observe que o x está sendo multiplicado por 3. Então, se eu usar o princípio da equivalência agora, dividindo os dois lados da equação por 3, nós vamos ter o seguinte: 3x dividido por 3 é igual a 9 dividido por 3. Tranquilo? Tranquilo. Então, 3 dividido por 3 é 1. Então, vai ficar x é igual a 3. Beleza? Então, nós sabemos que o valor do nosso x obrigatoriamente deve ser 3, senão a balança não vai ficar em equilíbrio, certo? Então agora vamos para nossas considerações finais. Ok, então aqui nas nossas considerações finais chegou o momento do nosso mapa mental, certo? E nós temos aqui uma igualdade, né? A nossa aula foi sobre igualdade hoje. E aí nós temos a definição de igualdade. Igualdade é uma relação entre duas operações, né, ou quantidades que são equivalentes, ou seja, elas vão ter o mesmo valor, certo? Nós também vimos as propriedades, né, da igualdade, que a primeira dela foi a propriedade reflexiva, onde qualquer número é igual a si mesmo, ou seja, 1 é igual a 1, menos 1 é igual a menos 1, certo? A segunda foi a simétrica. Se A é igual a B, então B é igual a A, que foi lá a nosso problema inicial. Eu afirmava que 1 era igual a 5, então 5 é igual a 1. Show de bola? A outra foi a transitividade. Se A é igual a B e B é igual a C, então por transitividade A é igual a C, certo? Então a gente usou até aquele exemplo lá, ó, 3 vezes 4 é igual a 12. Show de bola. Mas 12 também pode ser escrito como sendo 24 dividido por 2, certo? Então, como 12 é igual a 24 dividido por 2, mas também é igual a 3 vezes 4, eu posso afirmar que 3 vezes 4 é igual a 24 dividido por 2. Beleza? Também, de muito importante que nós vimos aqui, foram os princípios, né? Os princípios de equivalência. O primeiro dele foi da adição e da subtração. Qual é a ideia do princípio, professor? No princípio da adição e da subtração, ele diz o seguinte: se eu tenho uma igualdade, se eu somar ou subtrair um valor dessa igualdade, a igualdade ela será mantida, certo? Beleza? Então, se eu quero tirar 2 de um lado, do outro lado eu também devo tirar 2, né? Então, eu vou subtrair 2. Show de bola? E também nós temos um segundo princípio, que é o princípio multiplicativo, né, da multiplicação e da divisão, que ele diz o seguinte: se eu multiplicar ou dividir uma equação
certo? Pelo mesmo valor, os dois lados da equação pelo mesmo valor, a igualdade ela também será mantida. Tranquilo? Então, essa aqui foi o resumo dessa aula, beleza? Antes de ir embora, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal do YouTube, né? E também seguir as nossas redes sociais, @Contraturno Digital. E aqui eu me despeço. Tchau!